Existe um nível de disciplina que assusta, um ponto em que as pessoas começam a rir de você, a te chamar de exagerado, obcecado, até louco, não porque você está errado, mas porque você parou de viver como elas. Enquanto a maioria negocia com a própria fraqueza, você decide não negociar mais. Este vídeo não é sobre motivação passageira, nem sobre rotinas perfeitas para postar nas redes. É sobre construir uma disciplina tão profunda que deixa de depender de vontade, emoção ou reconhecimento. Uma disciplina que nasce dentro, silenciosa, e que com o tempo transforma completamente quem você é e como o mundo reage a você. Aqui você vai entender por que as pessoas realmente disciplinadas parecem estranhas, por que a sociedade rejeita quem foge do conforto coletivo e como desenvolver uma mentalidade tão sólida que a constância vira identidade. Se você ficar até o final, vai perceber que ser chamado de louco talvez seja o maior sinal de que você está no caminho certo. Existe um motivo psicológico muito claro pelo qual pessoas extremamente disciplinadas incomodam tanto. Não é inveja pura, não é ódio gratuito, é confronto interno. Quando alguém mantém constância, silêncio e controle sobre si mesmo, ela se torna um espelho que ninguém pediu para olhar. A maioria das pessoas vive negociando consigo mesma o tempo todo. Hoje não dá. Amanhã eu compenso. Eu mereço descansar. E isso não acontece por maldade ou fraqueza moral. Acontece porque o cérebro humano busca conforto e economia de energia. O problema é que quando alguém quebra esse padrão, quando alguém age mesmo sem vontade, essa pessoa expõe uma verdade desconfortável. Era possível. E é aí que nasce o rótulo. Você está exagerando. Isso não é saudável. Você vai enlouquecer assim. Repare como quase nunca dizem isso quando você está estagnado, cansado ou perdido. A crítica surge quando você começa a sair do padrão. Psicologicamente, é mais fácil chamar o outro de louco do que admitir que você desistiu cedo demais. Disciplina verdadeira não é barulhenta. Ela não busca validação. Ela cria uma ruptura silenciosa. Aos poucos, você começa a dizer mais não do que sim. Seus horários ficam previsíveis. Suas decisões deixam de ser emocionais. E isso gera estranhamento, porque a maioria vive reagindo aos estímulos do dia, não conduzindo a própria vida. Quando você se torna disciplinado, você para de explicar demais, para de justificar, para de pedir permissão. E esse silêncio incomoda profundamente, porque enquanto você age, o outro precisa conviver com a própria inércia. É por isso que disciplina parece loucura. Não porque ela seja extrema, mas porque ela expõe o caos emocional disfarçado de normalidade. A partir daqui, o caminho começa a ficar solitário. Não no sentido triste, mas no sentido consciente. Existe um momento silencioso na vida de quem começa a se tornar disciplinado. Ele não vem com dor explícita, nem com drama. Ele vem como uma constatação fria. Ninguém vai te acompanhar até o fim. No começo, as pessoas até se empolgam, curtem, incentivam, perguntam. Mas disciplina de verdade não é um projeto curto. É um estilo de vida. E quase ninguém está disposto a sustentar constância quando o entusiasmo acaba. Aos poucos, convites diminuem, mensagens ficam mais espaçadas e você começa a ouvir frases como "você mudou". E mudou mesmo. Psicologicamente, você parou de buscar pertencimento em troca de coerência. Parou de moldar sua rotina para agradar. Parou de negociar seus valores para não parecer radical. Isso gera um vazio estranho, porque o ser humano foi condicionado a medir progresso pela aprovação externa. Quando essa aprovação some, o cérebro entra em alerta. Será que estou fazendo algo errado? Esse é um ponto crítico. Muitos desistem aqui. Não porque o caminho seja errado, mas porque a solidão psicológica dói mais do que o esforço físico. É mais fácil voltar ao grupo, ao barulho, à distração, do que sustentar a própria decisão em silêncio. A disciplina exige algo que quase ninguém ensina: tolerância à incompreensão. Você começa a entender que a maioria das pessoas não te abandona por maldade. Elas simplesmente não conseguem acompanhar alguém que escolheu viver com intenção. Sua presença passa a gerar comparação involuntária, e comparação gera desconforto. Então elas se afastam para preservar a própria narrativa. Esse trecho não é sobre isolamento social, é sobre maturidade emocional.
É sobre aprender a caminhar sem aplauso, sem testemunhas, sem garantias. Porque se você só age quando alguém está olhando, você ainda não é disciplinado. Você só é condicionado. Existe um ponto da jornada em que a disciplina deixa de ser apenas um comportamento e começa a se tornar uma ameaça interna. Não ao mundo, mas à identidade que você construiu ao longo da vida. Até aqui, mudar hábitos parece algo externo. Acordar mais cedo, treinar, trabalhar com foco, cortar distrações. Mas em algum momento o cérebro percebe algo mais profundo acontecendo. Ele entende que se você continuar assim, não será mais a mesma pessoa. E é aí que surge a resistência mais forte. Psicologicamente, o ser humano prefere uma identidade ruim, porém familiar, a uma identidade melhor, porém desconhecida. Seu cérebro não foi feito para buscar grandeza, foi feito para buscar previsibilidade. Então ele começa a sabotar, de forma sutil. Não com preguiça óbvia, mas com pensamentos aparentemente racionais. Você está exagerando. Isso não precisa ser tão rígido. Você já melhorou bastante, pode relaxar um pouco. Esse é o velho eu tentando sobreviver. Porque toda disciplina real implica morte simbólica. Morte de versões antigas, de desculpas que antes funcionavam, de narrativas que te protegiam do fracasso. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que faz. E isso é assustador, porque agora não há mais álibi. É nesse momento que muita gente entra em crise existencial. Você começa a se perguntar: quem eu sou sem meus velhos hábitos? Sem a procrastinação, sem o caos, sem a desculpa do ainda não estou pronto. A disciplina remove o ruído que escondia suas inseguranças. Ela te coloca frente a frente com suas limitações reais. E isso dói. Porque agora, se você não evoluir, não poderá mais culpar a falta de tempo, as pessoas, o sistema ou o passado. A responsabilidade passa a ser total. Mas é exatamente aqui que o homem começa a nascer. Não aquele motivado, empolgado, inflado por frases bonitas, mas o homem que suporta o desconforto de não se reconhecer mais, e mesmo assim continua, que aceita a confusão temporária como parte do processo de reconstrução. Existe um efeito colateral da disciplina que quase ninguém menciona. Ela muda a forma como você se relaciona com o mundo, e principalmente com as pessoas ao seu redor. No começo é sutil. Você começa a dizer não com mais frequência. Não porque virou arrogante, mas porque agora entende o custo de cada escolha. Um convite vira uma negociação interna. Uma noite fora significa uma manhã menos produtiva. Uma conversa longa vira tempo que não volta. E sem perceber, você começa a se afastar. Não fisicamente, mas emocionalmente. As pessoas continuam as mesmas. As conversas são as mesmas. As reclamações são as mesmas. Só que você já não se encaixa mais nelas. O que antes parecia normal começa a soar repetitivo. O drama perde a força. A procrastinação alheia começa a incomodar. Não por superioridade, mas porque você reconhece ali uma versão antiga de si mesmo. Psicologicamente, isso gera culpa. Você começa a pensar: será que estou ficando frio? Será que estou me tornando alguém egoísta? Mas a verdade é mais profunda. Disciplina cria assimetria de valores. Enquanto muitos vivem no modo reativo, você passa a viver no modo intencional. E quando valores não se alinham, a conexão enfraquece. Não por falta de amor, mas por falta de direção comum. É aqui que muita gente desiste. Não por dificuldade física, mas por solidão emocional. O ser humano é um animal social. O cérebro associa pertencimento à sobrevivência. Então, quando a disciplina ameaça esse pertencimento, o sistema interno entra em alerta. Ele tenta te puxar de volta para o grupo, para o comportamento médio, para o conforto coletivo. Você ouve frases como: relaxa um pouco, você está levando isso sério demais. A vida não é só isso. E talvez não seja. Mas a vida que você quer construir exige escolhas que a maioria não está disposta a fazer. Esse é um ponto crítico. Ou você aprende a caminhar sozinho por um tempo, ou abandona o caminho para não se sentir deslocado. Homens fortes não nascem em grupo. Eles se constroem no silêncio, na incompreensão e, muitas vezes, na solidão temporária. Existe um momento silencioso na jornada da disciplina em que algo muda por dentro. Você não percebe no dia em que acontece,
Não há euforia, não há vitória explícita. Só clareza. Antes tudo exigia força. Levantar cedo era uma batalha. Treinar exigia negociação interna. Focar parecia um ato heróico. Mas agora, algo diferente acontece. Você não se pergunta mais se vai fazer. Você apenas faz. Isso não significa que ficou fácil. Significa que parou de ser opcional. Psicologicamente, esse é o ponto em que a disciplina deixa de ser um comportamento e se torna identidade. O cérebro para de tratar suas ações como escolhas conscientes e passa a tratá-las como extensão de quem você é. Não é mais, eu preciso treinar. É, eu treino. Não é mais, eu tenho que focar. É, eu foco. E isso muda tudo. Porque quando algo faz parte da identidade, o gasto de energia mental cai drasticamente. Você não luta contra si mesmo, não debate, não dramatiza. A ação acontece quase no automático, do mesmo jeito que você escova os dentes sem precisar se motivar. Esse estágio assusta muita gente, porque ele vem acompanhado de uma sensação estranha. A vida fica mais simples, menos caos interno, menos barulho mental, menos ansiedade sobre decisões pequenas. E, ao mesmo tempo, mais responsabilidade. Você percebe que não pode mais fingir que não sabe. Não pode mais culpar o mundo. Não pode mais se esconder atrás da ignorância. Quando a disciplina vira identidade, você entende que cada escolha é um voto em quem você está se tornando. E isso pesa. Não há mais a muleta do "um dia eu começo". Você já começou, e agora precisa sustentar. É aqui que nasce algo raro. Autorrespeito. Não autoestima inflada. Não ego. Autorrespeito. A confiança silenciosa de alguém que sabe que cumpre o que promete a si mesmo. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando ninguém aplaude. Esse tipo de pessoa não fala muito. Não tenta convencer ninguém. Não precisa provar nada. A disciplina virou natureza. No fim das contas, a disciplina não te transforma em alguém melhor aos olhos do mundo. Ela te transforma em alguém inabalável por dentro. As pessoas vão continuar te chamando de exagerado, radical, obsessivo. Algumas vão dizer que você está perdendo a vida. Outras vão rir, desacreditar, minimizar. E isso não acontece porque você está errado, mas porque a sua constância expõe a falta dela nos outros. Ser disciplinado nesse nível não é sobre vencer ninguém. É sobre parar de fugir de si mesmo. Quando você mata a versão que busca conforto, validação e desculpas, algo mais calmo nasce no lugar. Um tipo de força que não precisa ser anunciada. Um silêncio interno onde não existe mais negociação com a própria fraqueza. Você percebe que a vida nunca ficou mais fácil. Você é que ficou mais forte. A disciplina não te promete felicidade constante, nem dias perfeitos. Ela te oferece algo muito mais raro, direção. E quando você tem direção, o caos externo perde poder. No fim, o mundo não precisa entender sua escolha. As pessoas não precisam concordar. Ninguém precisa aplaudir. Se você consegue deitar a cabeça no travesseiro sabendo que cumpriu o que prometeu a si mesmo, isso basta. E talvez, só talvez, ser chamado de louco seja apenas o preço de quem decidiu viver com verdade.